Caros colegas de estudo, vamos para mais um vídeo hoje. Hoje mais uma tradução, tá? Eu vou trazer para vocês mais um vídeo sobre Dublin. Por que outro vídeo sobre Dublin, se você explicou tão bem da outra vez? É justamente porque eu achei esse vídeo do Martin Black, ele postou tem mais ou menos, acho que foi ano passado, e ele fala de um jeito um pouco diferente, né? Ele fala de um jeito um pouco diferente, talvez até faz mais sentido com o que eu lembro que eu li do livro do Ed Conell, tá? E, e eu tô querendo reler esse livro, talvez o livro que eu pegue depois, que nem eu fiz com o do Xenofon, eu tô pensando em pegar esse aqui. Tem livros mais antigos, né? São bem interessantes, mas porque eu quero, depois de entender melhor essa coisa do Dublin e de uma outra coisa que chama Pull and Slack, que ele cita bastante aqui, eu queria reler esse livro para ter um entendimento mais completo, porque eu fiquei bem. Da outra vez que eu li, eu fiquei meio perdido, tá? Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês esse livro, esse filme aqui do Martin Black, chama Doubling a Horse with Martin Black, tá? Infelizmente, ele não traz, ele não demonstra muito, né? Ele é mais ele falando, né? Mas eu acho que dá para entender o que ele entende por Dublin, principalmente o fundamento por trás, né? Mais o fundamento do que o movimento em si. Vocês vão ver que o jeito que ele fala, para mim, parece muito o jeito que os domadores tradicionais, que eles chamavam de quebrar para cima, né? Que era trazer o bico do cavalo para cima e eles já sabiam que isso fazia o posterior entrar. Então, do outro jeito que a gente viu o Aldanin fazendo, o posterior ia mais para fora, né? E aqui é mais uma questão, o cavalo mais reto e o posterior entrando embaixo, né? E, assim, para mim, isso aqui parece um pouco, lógico, de uma maneira mais sertaneja, mas parece um pouco para mim a meia parada da equitação clássica. Posso estar falando uma grande bobagem aqui. Lógico que a meia parada é uma coisa mais sutil, né? Mas essa ideia de você, de repente, reequilibrar o cavalo e trazer o posterior para baixo, me lembra a meia parada. Mas vamos lá, vamos deixar o Martin Black falar. Então você sabe que pessoas diferentes podem definir o Dublin de maneiras diferentes, que pode ser, né, que é os pés fazendo blá blá blá, mas basicamente é parar o movimento para frente. Eu lembro que eu bati bastante nessa tecla aí no outro vídeo e tê-los indo em outra direção, né, mudando eles de direção. Você só pode desengajar os posteriores em um trote médio, que vai ser tipo uns 10 quilômetros, umas 10 milhas por hora, né? Uns 16 quilômetros por hora. Mas eles podem ir muito mais rápido que isso. E se eles stub their toe, é tipo quando a gente tromba o dedinho, tromba o dedo em alguma coisa. Não, mas assim, acho que o que ele quer dizer aqui é, se você está em muita velocidade e causa causa isso que é esse doubling, né? Dobrando muito o pescoço, e tirando o posterior. Se você já fez isso, o cavalo fica meio que caindo para fora, né? Você desequilibra muito ele. E se ele tropeçar, é, ele vai cair, né? Então ele vai cair. Opa. Então você tem que ser cuidadoso, se você for é, desengajar eles, desengajar os posteriores com muita velocidade. Você pode ter.
tipo a cabeça deles mais para cima e ter o posterior dele inclinando um pouco para fora, mas ainda indo em linha reta. Eles vão estar tipo em três ou quatro pistas. Três ou quatro pistas é isso aqui, ó. Duas pistas, o cavalo indo reto, ele vai estar basicamente em duas pistas. Pé direito atrás da mão direita, pé esquerdo atrás da mão esquerda, tá? Então você vai ver isso aqui, ó, duas pistas, tá? Duas linhas. Se o cavalo se inclina um pouco, é, vai acontecer isso, supondo, né, que a mão dele é a ponta do meu dedo e o pé é aqui a parte de trás da palma da minha mão, então você tem aqui duas pistas alinhadas. Se ele se inclina um pouco, você vai ter três pistas, tá? Que é isso aqui, essa imagem aqui, ó. Você vai ter, aqui nesse caso, né? Opa, esse aqui é o outro. Se ele se inclina um pouco, você vai ter essa imagem aqui, ó. A mão direita, por exemplo, numa pista, mão esquerda, pé direito em outra pista, pé esquerdo em outra pista, que é três pistas. Se ele se inclinar mais, cadê? Agora eu perdi o negócio. Aqui. Se ele se inclinar mais, você vai ter quatro pistas. Mão direita numa pista, mão esquerda na outra, pé direito em outra, mão esquerda em outra. Aqui eu acho que ele está num rever, né? Por isso que ele está encurvado no sentido do movimento. Mas não se atentem a essa parte da encurvatura. É mais para entender a questão da pista, né? Que é a posição do pé deles em linha reta. Então, voltando aqui, né? Você coloca ele nessas três ou quatro pistas e eles vão estar de alguma maneira equilibrados. Você só está eliminando o, o drive, né? Drive é tipo a tração dele, né? Como se você estivesse jogando uma marcha neutra no carro, por exemplo. E é bem difícil fazer isso com eles dobrando o pescoço, do jeito que muitas pessoas ensinam. Tipo, eu ensinei. Mas o pescoço deles pode estar perfeitamente reto, o que dá para eles equilíbrio. O pescoço deles vai estar perfeitamente reto e o focinho deles vai estar apontado para cima, desse jeito. Aqui no livro de Cornell tem. Cadê? Deixa eu deixar a página marcada e ela desmarcou. Ele vai falar de outro livro da Diconel, mas aqui a imagem que eu achei mais perto do que ele fala, eu acho que é essa daqui, ó. Tá bom? Você desengajou os posteriores, né? Então, assim, pelo que eu entendi, você não precisa que o posterior fique girando em volta da paleta. Se você só tirar ele de trás da paleta, por exemplo, né, você meio que você para, a garupa para de empurrar para frente, né? Você neutraliza ela. É complicado sentir e aprender isso, mas vai salvar o seu bacon. Não apenas aprender a sentir isso, mas aprender como implementar isso. Você pode ter um cavalo correndo, né, disparando numa montanha e desengajar seus posteriores, e ele não vai cair para os lados, ele não vai ficar girando. Imagina você num terreno muito íngreme, o cavalo começa a correr, a embalar para trás, e você ter que. Já aconteceu comigo uma vez. E você, de repente, fazer um círculo pequeno ali, a chance dele se atrapalhar ali e cair é grande, dá medo. E realmente dá medo e realmente pode acontecer um acidente, né? Ele tá falando, né? É meio difícil fazer isso numa montanha como aquela, que ele tá apontando, mas que não dá para ver. Tipo assim. Cadê? Onde ele mostra que ele tá bem no finalzinho aqui, ó. Você imagina você descendo
uma ribanceira dessa aqui e você pensa no meio do caminho em fazer um círculo pequeno ali, né? Uma, um declive desse aí que está atrás dele. Então, voltando aqui onde a gente estava. A gente estava aqui, né? Então, se você olhar para pro livro do Ed Conell, especialmente aquele verde do Vaqueiro Horsemanship, eu imagino que seja esse aqui, ó. Eu já achei, vamos ver se eu consigo comprar, porque ele custa US$ 40, que vai sair mais US$ 20 de entrega, vai sair aproximadamente 300 e poucos reais. Mas eu imagino que seja esse, né? Um verde, Vaqueiro Horsemanship, eu imagino que seja esse. Eu tenho o Hackmore Rainsman, coisa mais difícil de se falar. Quem tiver interesse, então, eu imagino que seja esse livro. Então, aqui ele fala Dare Morris. Ernest Morris foi quem ilustrou esses livros, tá? Então, essas imagens aqui que tem, que ela é meio que um desenho, né? Foi esse Ernest Morris que fez. Ó, aqui tem o que ele vai falar, ó, do cavalo com a garupa embaixo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Então, eu não entendi direito, mas eu imagino que ele está falando disso, tá? É, então, né, nos seus mores, muitos deles têm o cavalo colocando o posterior embaixo deles. Eles estão basicamente fazendo um rollback. A cabeça deles está no ar, que nem ele está demonstrando aí, e eles estão trocando lado, né? Eles estão fazendo um 180. Esse é o único jeito seguro de fazer isso se você tem muita velocidade, se você tem muita velocidade. Mas o negócio desde que você esteja reequilibrando o cavalo e eliminando a tração para frente, o movimento para frente, seja ele tirando a garupa ou engajando o posterior embaixo deles, mais ou menos do tipo que, mais do tipo do que você usa num rollback, você está levando o cavalo a se reequilibrar para eliminar a tração para frente. E para mim esse é o jeito que eu definiria o doubling. De qualquer maneira que ele posicionar seus pés para eliminar o drive, para os velhos cowboys, controle é a coisa mais importante. Sabe? Em alguns casos eles enrolariam eles na sela. Aqui acho que ele está falando de amarrar a rédea na sela. O Ed Conel, eu lembro que ele fala isso, né, na parte da doma. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. Hum, não tem exatamente amarrando a rédea pro lado, né? Tem essa imagem aqui, ó. Mas eu imagino que é mais aquela de usar uma rédea só e deixar eles dobrados, né? Sabe? E eles vão.
dobrar o, eles vão dobrar eles em tempo suficiente a um poste ou ou de outro cavalo ou a pé, ou de algum jeito. Se você estiver olhando para as imagens do Will James, e alguma delas são bem carregadas de ação. É, mas quando eles estavam neles, né, nesses cavalos, a única coisa que eles precisavam era isso, ou então eles só eram passageiros daqui até Brno. Brno é a cidade, tá? Na verdade, acho que é Brunel, se escreve, que acho que é onde ele mora. É, e se o cavalo corcoviar, é melhor você ser capaz de montá-lo. Quer dizer, tem situações que a gente sabe que alguém foi derrubado, né? E pode demorar 2 ou 3 dias antes dele pegar aquele cavalo de novo. Fazer isso em cavalos de distância, né? Em cavalos de viagem. E aí quando você finalmente pega a sua cela de volta, você começa tudo de novo. Foi um cenário um pouco diferente, mas eu já perdi um cavalo com minha cela por 45 dias, antes de eu pegar minha cela de volta. Meu ponto é, nesse tipo de terra, né? Nesse tipo de lugar, sabe? Eles nem sempre vêm para casa e ficam esperando no portão por você. E acho que acabou. Então, pessoal, é isso. Oxe. Então, pessoal, eu acho que por hoje é isso. Então, vocês veem que é uma abordagem um pouco diferente, mas que eu achei muito interessante, achei muito válida. Experimentei aqui alguns cavalos, principalmente cavalos que eu estava com um pouco de dificuldade. Eu estava com dificuldade justamente é, desse doubling, né, de usar esse doubling na parada com mais velocidade. Naquele vídeo que eu falo ah, da parada de uma rédea só, você vê que eu começo com um doubling, né? Eu começo com um doubling, mas chega um momento em que vira mais isso aí que ele falou, né? Você aciona uma rédea, o cavalo começa a pôr o posterior embaixo e não para o lado. E alguns cavalos isso não estava funcionando e eu mudei. Eu tenho um outro livro dele aqui que ele fala isso, né? De você levar a mão mais para frente e em vez de fazer mais pressão na rédea, você muda a sua posição de mão. E realmente funcionou bem, funcionou legal. Eu vou ver se eu consigo trazer imagem disso para vocês, tá joia? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, fiquem à vontade. Se necessário, se houver alguma mudança, eu faço outro vídeo falando mais uma vez sobre dummy, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.